Depois que eu mostrei o meu cantinho no episódio anterior, algumas pessoas ficaram curiosas com uma coisa. Mas aonde você prepara a sua comida? E eu achei que essa era uma pergunta justa, porque eu mostrei o lugar onde eu passo boa parte do meu tempo, mas não mostrei uma parte importante da minha rotina. Então, hoje eu vou mostrar para vocês com todos os detalhes a cozinha onde eu preparo boa parte das coisas que eu como no meu dia a dia. E já vou avisando, ela não é uma cozinha completa. Na verdade, eu chamo esse espaço aqui de cozinha provisória. Ela já existia na casa quando eu voltei a morar com os meus pais. Antigamente, ela era realmente uma cozinha da casa. Só que depois que eles construíram a cozinha principal, mais para os fundos, esse espaço deixou de ser usado como cozinha. E hoje ele voltou a ter uma função, a minha. Quando eu voltei para cá, trouxe algumas coisas que faziam parte da minha vida quando eu morava sozinha. E fui aos poucos adaptando esse espaço para conseguir ter aqui uma pequena cozinha que atendesse à minha rotina. O que já existia era a pia com esse balcão e esse paneleiro alto, onde eu guardo as minhas coisas. A máquina de lavar também já estava instalada aqui ao lado e esse cantinho acabou ficando como uma pequena lavanderia. Mas a parte que eu realmente uso como cozinha ganhou algumas coisas minhas. Essa prateleirinha, por exemplo, eu tinha ela no meu quarto, mas estava muito apertado, eu trouxe para cá e ficou maravilhosa. Hoje ela serve para colocar algumas coisas que eu uso no dia a dia, mas também alguns enfeites, quadrinhos, meu potinho de bolacha, enfim. Porque eu gosto dessa mistura de coisa útil com coisa bonitinha. Acho que uma casa fica muito mais gostosa quando a gente consegue colocar um pouquinho da nossa personalidade nela. E aqui tem uma coisa que definitivamente chama atenção, a minha geladeirinha ou frigobar. Ela é uma Brastemp retrô, vermelha, pequena, mas linda. Eu acho que ela acaba sendo praticamente a decoração principal dessa cozinha. Ela fica aqui embaixo da bancada e como eu gosto muito desse estilo retrô, foi uma das coisas que eu fiz questão de trazer comigo. E para completar, coloquei esse puffzinho vermelho ao lado. Em cima da bancada ficam os aparelhos que me permitem fazer praticamente tudo o que eu preciso por aqui. Tenho a torradeira, que também funciona como grill, meu forninho elétrico vermelho, que ele é bem pequenininho, uma térmica preta e o meu liquidificador de vidro da Oster. E é engraçado porque acabou ficando quase uma paleta de cores sem eu planejar, vermelho, preto e branco. Na pia fica a minha chaleira elétrica. E eu também tenho uma paixão por paninhos de cozinha bonitinhos. Eu adoro esses paninhos estampados com detalhes de crochê, que parecem uma coisa pequena, mas deixam a cozinha muito mais alegre. Aqui tem um de cerejinhas e outro de capivara, que é uma coisa que eu adoro. E uma das coisas que eu mais gosto nesse espaço é essa janela grande. Como ela não tem cortina, entra muita luz durante todo o dia. Então, apesar de ser uma cozinha pequena e provisória, é um lugar muito iluminado e agradável. Aqui eu também gosto de ter alguns temperinhos. Tenho alecrim e manjericão, e eu gosto muito de manjericão. Então, apesar de essa não ser a cozinha principal da casa, hoje ela acabou se tornando a cozinha da minha rotina. O almoço eu normalmente faço na cozinha principal, junto com os meus pais. Mas café da manhã, lanche da tarde e jantar, muitas vezes eu preparo aqui. É aqui que faço aquelas coisas mais práticas, aquelas coisas que não precisam de fogão. Porque como vocês já perceberam, aqui não tem fogão. Eu tenho os aparelhos elétricos e vou me virando com eles. E por falar em coisas gostosas que eu faço aqui, eu resolvi preparar uma deliciosa enquanto a gente continua conversando. Hoje eu vou fazer uma banoffee,
que eu gosto muito. É uma versão mais leve que eu costumo fazer usando doce de leite sem açúcar, iogurte greco também sem açúcar, uma torradinha de chocolate que eu pico, banana e canela. Não tem mistério, é uma receita muito simples. E enquanto eu vou montando aqui, eu quero contar para vocês uma história que acontece nessa cozinha e que tem tudo a ver com uma coisa que mudou bastante na minha vida depois que eu voltei a morar com os meus pais. A história do lixo, do meu lixo. Pode parecer uma coisa completamente sem graça falar sobre lixo, mas aqui em casa o lixo conta uma história. Minha mãe é extremamente organizada com isso. Ela gosta de separar tudo muito direitinho. Vidro de um lado, plástico de outro, caixinha de leite, latinha. Ela realmente gosta de deixar tudo muito bem separado e organizado antes de colocar para a coleta. E é ela quem recolhe o meu lixo seco para fazer essa separação. Só que existe um pequeno detalhe nessa história. Minha mãe também fiscaliza o que eu como através do meu lixo. Porque se ela encontra muitos pacotinhos de bolacha, embalagens de chocolate ou alguma coisa que ela considera industrializada demais, já vem aquela famosa chamada de atenção. Você está comendo muita coisa industrializada, tem que descascar mais e abrir menos pacotinhos. E eu fico pensando, meu Deus, eu tenho 50 anos. Quando eu morava sozinha, ninguém sabia o que eu tinha comido. Eu podia abrir um pacote de bolacha, comer um chocolate, fazer um lanche às 10 da noite e ninguém ficava sabendo. O máximo que acontecia era eu olhar para a embalagem vazia e pensar, talvez eu não devesse ter comido tudo isso. Agora não. Agora existe uma segunda pessoa acompanhando a minha alimentação através do lixo. E é engraçado porque isso mostra uma coisa muito curiosa sobre voltar a morar com os pais depois de adulta. Quando a gente mora sozinha, a liberdade é absoluta. Você decide o que vai comer, a hora que vai dormir, quando vai sair, quando vai chegar. Ninguém pergunta nada, ninguém fiscaliza nada, ninguém olha o seu lixo. Mas quando você volta a morar com os pais, algumas coisas mudam. Você ganha companhia, ganha cuidado, ganha alguém que pergunta se você está bem, se comeu, se está precisando de alguma coisa. Mas em troca perde um pouquinho daquela privacidade que tinha quando morava sozinha. E eu acho que esse é um dos preços que a gente paga por ter alguém cuidando da gente. Porque no fundo, eu sei que quando minha mãe me dá esse puxão de orelha, ela está cuidando. Está olhando para mim, está prestando atenção. E eu sei que isso é uma coisa boa, só que ao mesmo tempo tem aquele pequeno pensamento, meu Deus, será que eu preciso dar satisfação até do meu lixo? E talvez essa seja uma das coisas mais engraçadas dessa nova fase da minha vida. Eu continuo sendo uma mulher adulta, independente, com as minhas escolhas, mas agora tem alguém olhando os meus pacotinhos de bolacha. E acho que é justamente nessas pequenas situações que a gente percebe como é diferente voltar para a casa dos pais depois dos 50. Não é voltar a ser criança, mas também não é exatamente continuar vivendo como quando você morava sozinho, né? É uma mistura. Você tem a sua autonomia, mas também tem alguém por perto. Você tem liberdade, mas tem cuidado. E às vezes o cuidado vem acompanhado de uma pequena fiscalização, até do lixo. E enquanto eu termino essa banoffee aqui, eu acho que essa cozinha representa um pouco disso, porque ela é um espaço que não era mais usado. Era uma cozinha antiga que ficou meio esquecida depois que a cozinha principal foi construída. E agora ela voltou a ter vida, voltou a ter cheiro de café, barulho de liquidificador, pão na torradeira, banana, canela, chocolate, e voltou a ter uma pessoa preparando aqui as suas pequenas coisas do seu dia a dia. Eu gosto disso, porque talvez morar novamente com os meus pais não seja exatamente a vida que eu imaginei para os meus 50 anos. Mas eu também descobri que recomeçar não significa necessariamente começar tudo do zero. Às vezes significa pegar aquilo que existe, adaptar, trazer algumas coisas suas e transformar um cantinho antigo em um lugar que faça sentido para a vida que você tem hoje.
E essa cozinha é um pouco disso. Ela é provisória, não é grande, não é planejada, não tem fogão, mas hoje ela é minha. É aqui que eu preparo o meu café da manhã, meu lanche, minha janta, as pequenas coisas que depois que eu levo para o meu quarto e enquanto assisto alguma coisa, é uma delícia. Às vezes, inclusive, enquanto assisto aos meus próprios vídeos para conferir se está tudo certo antes de publicar. E talvez seja por isso que eu goste tanto desse espaço, porque ele me dá alguns momentos de uma coisa que eu sinto muita falta desde que deixei de morar sozinha. Aquela sensação de estar fazendo alguma coisa simplesmente porque eu quero, sem precisar de muita coisa. Só uma torradeira, um forninho, uma chaleira, uma geladeira e alguns ingredientes é uma cozinha pequena, mas para mim ela representa uma pequena parte da minha liberdade. E talvez essa seja a paz de cozinhar sozinha. Não é sobre ter uma cozinha perfeita, é sobre ter um cantinho onde por alguns minutos você pode simplesmente preparar alguma coisa para você, do seu jeito, no seu tempo, e depois sentar no seu quarto, colocar um vídeo para assistir e comer a sua banoffee em paz. E essa foi a cozinha que algumas pessoas ficaram curiosas para conhecer depois do episódio do meu cantinho. Agora vocês já sabem onde eu preparo as minhas coisas, onde fica a minha pequena lavanderia e como eu consegui adaptar esse espaço antigo para a minha rotina. Eu precisava fazer esse episódio porque surgiram essas dúvidas e porque essa cozinha faz parte da minha história atual. Mas agora a gente volta para o que vocês já conhecem do Tour de Verdade. Vamos sair da minha casa e voltar a conhecer outros lares, outras pessoas e outras histórias. Porque no fim das contas, é isso que eu mais gosto nesse canal. Descobrir que por trás de cada casa existe sempre uma história. Eu te aguardo no próximo Tour de Verdade. Se tu não é inscrito ainda, se inscreve no canal e não esquece de sempre compartilhar com quem tu acha que vai gostar desse vídeo e comenta aqui se tu gostou do episódio. Eu tô sempre atenta aos comentários de vocês. Super beijo!